muito bem-vindos a mais um episódio do Provoca, este podcast da Companhia de Jesus para todos aqueles que se interessam pela vida crente, principalmente para aqueles que têm dúvidas. E nem de propósito, hoje o Samuel, o Duarte e eu vamos andar aqui à volta de um dos grandes temas da espiritualidade inaciana, que é quase uma marca que toda a gente identifica os jesuítas com este tema, algo que o Papa Francisco trouxe para cima da mesa em todas as realidades eclesiais, que é o discernimento. O que é o discernimento? O que é esta, se quisermos simplificar, tomada de decisão inaciana ou tomada de decisão em Deus? E vamos assim aproveitar o facto de termos um mestre em discernimento que dá conferências e tudo, chamado Padre Samuel Beirão. Naturalmente. O promotor vocacional da Companhia de Jesus, Padre Duarte Rosado, que é a pessoa que tem a missão de ajudar qualquer um que anda à procura de acertar a sua vida com a vontade de Deus. E eu vou andando por aqui, que sou o coordenador e, portanto, eu coordeno a vontade de Deus, ou seja... Não, mas é o homem pragmático que diz, vamos pôr o guiso ao gato. Portanto, eu acho que lançamos já isto para as mãos do Samuel. Samuel, por onde é que queres começar por lançar esta aventura no discernimento? Olha, eu quero começar por fazer um disclaimer a todos os indecisos, que é, podem ouvir o episódio até ao fim, mas se calhar vão chegar ao fim exatamente como estão agora. De facto, o Papa Francisco trouxe esta palavra para a boca dos cristãos, não é? O discernimento, a conversa espiritual, a tomada de decisão em Deus. Essa é a primeira coisa que eu gostava de dizer, e se calhar podemos conversar a partir daqui, que é, há de facto regras próprias do discernimento inaciano, mas haver regras não é sinónimo de haver uma receita. Ou seja, o discernimento depende de cada pessoa. Não é? E isto é o mais importante. E depois, também um preâmbulo quase muito importante é saber que quando nós temos que tomar uma decisão, tomamos uma decisão entre coisas boas, não é? E entre as coisas boas, queremos escolher a melhor. Porque entre uma coisa boa e uma coisa má, por mais apetecível que a coisa má seja, basta usar a inteligência, a decisão está... E às vezes não apetece, às vezes é muito tentador, é bom, é quentinho, tem açúcar, mas entre uma coisa boa e uma coisa má, a nossa inteligência é suficiente. O que nos atrapalha aqui a vida é quando temos que abrir mão de alguma coisa que é boa. Isso é que é difícil. E, portanto, a conversa de hoje vai ser sobre, então, o que fazer para largar uma coisa boa e deixar para trás. Ou seja, não querer tudo. Se calhar, Duarte, tu ultimamente tens acompanhado tanta gente mais nova, não é? Jovens adultos, sobretudo, e muitas vezes falamos em ambientes mais de padres ou na comunidade sobre a dificuldade que as novas gerações têm com o compromisso, não é? Mas FOMO, YOLO, há tantas palavras que nós usamos hoje em dia. Eduardo, o que é que tem sido assim difícil ou novo ou irreverente, se quisermos, sobre isto de tomar decisões, e o que é que tu vês desta malta mais nova? Que medos é que tu vês de se tomar decisões? Porque é que não se agarra tudo? Ou isto é uma generalização injusta das novas gerações? É uma generalização, mas eu não sei se é injusta. No sentido, eu não sei. Portanto, a resposta seria médio. Exato. Não me quero comprometer. Não, então, eu tenho pensado bastante no assunto, obviamente. Então, eu acho que isto, falando de pressupostos, do que está por detrás, e acho que há aqui uma coisa que tenho andado a pensar, que eu acho que é bom para meter já aqui em cima da mesa, e que eu acho que tem a ver com dificuldades também em relação a isto, que é, eu andei, enfim, como tenho andado a acompanhar processos, etc., e o meu próprio processo, que é o seguinte, parece-me que fazer discernimento espiritual significa que eu vou em direção a um fim. Eu tenho um fim. E isto é muito importante. Porque este fim é uma coisa bastante precisa. Não é simplesmente... Eu vou ser um bocado bruto, mas não é simplesmente o que me faz sentir melhor. E eu acho que isto é importante. Porque não é só o que eu quero fazer. Eu acho que isto é muito mais do que isto. Trata-se de acertar com Deus, com um fim que é muito maior, que está para além de mim até. E eu acho que toda a fé
parte de um pressuposto, ou está assente num pressuposto difícil para nós, para todos, que é, eu vou dizer uma palavra estranha, mas depois podemos desmontá-la, que é a palavra que eu tenho usado, que é desapropriação. Que é, ou seja, eu faço discernimento com base numa certa desapropriação de quê? Das minhas coisas, para poder fazer a vontade de outro, que não é simplesmente coincidente, que pode não ser coincidente totalmente com a minha. E eu acho isto importantíssimo, porque às vezes podemos estar a fazer discernimento, mas é para quê? Porque eu para procurar aquilo que me faz sentir melhor, não sei o quê. E eu acho que aí está aí a primeira coisa. Não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que é isto. Toda a fé é uma espécie de desapropriação. Isto é mesmo duro de se ouvir assim, à bruta, mas tem a ver com isto. E se este pressuposto não está lá, é difícil fazer um bom discernimento a partir digo eu, parece. Não sei se concordam com isto. Então, sim, às tantas, parece-me que é importante começarmos aqui por distinguir duas coisas. E peço-te ajuda, Nelson, para distinguires isto. Por um lado é quando eu tenho que tomar uma decisão sobre qualquer coisa. Pronto, e há um discernimento que é uma tomada de decisão, tenho várias coisas em cima da mesa e tenho que decidir-me por uma delas. E depois, outra que se calhar mais na linha que tu dizíamos ao início, que o Papa Francisco trouxe para cima da mesa, que é uma atitude de viver em permanente atenção à realidade, que isto também é discernimento, não é? Okay. Se calhar... não sei, ajuda-nos aqui um bocadinho a distinguir o que é estar num processo para escolher uma coisa concreta e viver numa atitude de atenção constante à realidade que me rodeia. Mas eu acho que aqui há indo um pouco mais atrás, ou um bocadinho ao lado, a perda do sentido de pertença comunitária que antigamente a Igreja nos podia dar, ou a fé nos podia dar, levou ao ressurgimento de velhos deuses. Nós pensávamos que íamos tornar-nos um campo neutro para a razão, mas o que acontece é a própria razão. A razão nunca é neutra, a razão tem afetos. E então nós começamos a lidar-nos com as dificuldades próprias da vida e começam a ressurgir alguns modelos de felicidade que são pré-cristãos, vêm antes da mensagem de Cristo e que nos seduzem bastante porque fazem sentido, são lógicos. Quer a malta que tem uma atitude diante da vida mais hedonista, e vou dizer isto tudo sem julgamento moral, é só analisar, é mais hedonista a vida é para se viver, a vida é para saborear, e é isto que eu quero. E vamos aproveitar ao máximo o seize the day, estão a ver? Um carpe diem, mas um carpe diem que não tem a sofisticação dos nossos irmãos gregos. É sempre aproveitar o dia. E isto tem muita força, e tem muita força na cultura, principalmente na cultura pop que nós vamos mastigando. E não há problema nenhum, é só reconhecer esta força. Há malta que vai agarrando mais uma coisa que nós podíamos chamar também um epicurismo rebaixado, que é se eu moderar os meus apetites e se eu vou fazer com que não espero tanto da vida e então não me consigo estar tão exposto ao prazer, mas também ao medo. Tipo jogar à defesa. Exatamente. Pronto, então vamos proteger-nos um bocadinho. Porque a ideia é chegar aqui a um equilíbrio que me permita viver sem grandes ondas. Depois há a malta um bocadinho mais voluntarista que vai entrar à bruta num estoicismo, que é nada me afeta, eu não espero nada da vida, não espero nada de ninguém, e é por aqui que nós vamos. Reparem, eu não estou a dizer que a malta professa isto, porque para professar isto como corrente filosófica era preciso que termos estudado. E a minha parte de nós não estudou nem estes autores, nem o que as correntes filosóficas dizem. Mas essencialmente é como estamos expostos a uma ausência de pano do horizonte comum, nós acabamos por ficar sensíveis a estas intuições próprias do ser humano. O que é que então a fé nos provoca? Como é que a fé nos provoca e a fé em Cristo nos provoca? Não é tanto um doziamento, não é é a vida e vou aproveitar, não é os sentimentos e as emoções e o que me acontece não interessam, há um sentido para a criação, há um sentido para a vida, que é que nós realmente tornemos guardiões uns dos outros, que nós cuidemos e deixemos-nos cuidar. Nós somos criados por um Deus de amor e estamos nesta vida para cuidar uns dos outros e deixar-nos cuidar pelos outros. E aqui eu tenho de descobrir, mais cedo ou mais tarde, qual é que é o meu papel. Qual é que é o meu papel nesta dança? Ou nesta peça de teatro? Qual é que é o meu papel no drama? Há uma peça de teatro, há um drama a acontecer,
E o drama em si não é uma tragédia, o drama não é que algo corra mal. Eu vou ter de tomar uma decisão. E esta decisão bloqueia-me, porque eu por vezes vou tentar tomar a decisão a partir do nada. E aqui então é que entra o discernimento inaciano. Sabendo que há este fim, como estava a apontar o Duarte, pronto, que nós quisermos aqui traduzir para chegar a mais povos, mas nós diríamos Cristo, salvação, mas é isto, é cuidar e deixar-se cuidar, e que estamos todos no mesmo barco. Como é que eu vou tomando decisões e de que maneira é que em mim e à minha volta eu consigo distinguir que há apelos e vocações no sentido de chamamentos, aos quais eu tenho de responder. Então aqui há, como estavas a colocar a pergunta, Samuel, as grandes perguntas de vida, que eu tenho realmente de tomar uma decisão e que tem um impacto em toda a minha vida e no rumo da minha vida, mas não é só para isso que há discernimento, porque há também decisões do dia-a-dia, do curto prazo, aos quais eu também posso aplicar alguma da sabedoria inaciana de discernimento. Por outro lado, também vemos num ritmo tão voraz, numa pressão social tão intensa, numa espécie de modelo que as redes sociais nos trazem de como é que eu devo ser, o que é que devo visitar, onde é que devo ir comer, como é que me devo vestir, que é muito difícil parar e perguntar-me realmente, então, o que é que eu quero para mim? Não é? Qual é que é o meu grande desejo? Como é que eu sonho alto para isto? Porque a verdade é que, sem querermos, nós conseguimos viver uma série de anos seguidos sem nunca tomar nenhuma decisão, porque vamos para a escola que os nossos pais nos mandaram, depois estamos a estudar naturalmente, os nossos amigos são mais ou menos ou os filhos dos amigos dos nossos pais ou os nossos colegas de turma, mas que nós escolhemos, mas já escolhemos dentro de um círculo limitado, porque são aqueles que estão ali colocados pelas suas circunstâncias e contextos e não outros. Depois escolhes um curso, porque... Isso, chega ao 9º ano, eu vou para uma área, vou para um curso que dá dinheiro. Exatamente. Vai para a engenharia. Hoje em dia já parte sempre do princípio que a malta estuda engenharia. Exato. Porque a malta vai toda estar em engenharia porque dá dinheiro. E sim, vão para ali, depois, entretanto, é preciso fazer um mestrado integrado. Claro que se fui para a gestão ou para a economia, vou para uma grande consultora cercar-me para canhão, mas são só uns meses. Eventualmente comecei a namorar porque está na altura e comecei a pensar, bom, então agora tenho que estar a trabalhar e vou namorar, e portanto o passo seguinte é casar e ter filhos, nem que seja só para agradar à avó, e portanto... E de repente tenho 30 anos e não me dei conta, porque as decisões que tomei foram só decisões do ir fazendo o que os outros estão a fazer. E a vida precisa de dar um murro na mesa e perguntar-me, para lá, então vou decidir isto, porquê, para quê? E isso é o que nos leva a um grande sentimento também de vazio. E que a malta toda, cada vez mais como sociedade, estamos conscientes que há um certo mal-estar, uma malaise generalizada do ok, eu até tenho as coisas que queria, até faço o que eu queria, mesmo para estas pessoas, mas dizem, mas acho que falta aqui qualquer coisa. Sim, e eu acho nisto que é muito fácil, nos dias que correm, estarmos absolutamente anestesiados de qualquer pergunta séria, de qualquer vazio às vezes, sim, de qualquer desespero, não é? Uma pessoa está absolutamente anestesiada. Porquê? Porque há entretenimento infinito até, não é? Uma pessoa pode passar a vida toda a divertir-se. Sim, sim. Que é impressionante. Que era uma coisa que não há uns séculos atrás era impossível. Há uns séculos, umas décadas. Há umas décadas, mas está a ver umas décadas. Eu acho que me atrevo a dizer que nós, que somos os 3 da década de 80, somos a última década que se aborrecia. Exato. E eu fazia corridas de carros no tapete da sala da minha mãe. Tipo, inventava que havia ali uns carreirinhos e aquilo era uma pista. Sozinho. O Nelson tocou aqui num ponto, usou aqui uma palavra importantíssima, que é a das vocações, a das vozes, o de ser chamado. Há muitas vozes muito atraentes nos dias de hoje e que, ao mesmo tempo que chamam, dão a resposta ao que chamam, não é? E, portanto, eu posso facilmente andar aqui de um lado para o outro sem nunca parar realmente, sem fazer silêncio, sem querer escutar as vozes. E às vezes até com a necessidade interior de o fazer e dizer, eu preciso de parar e eu acho que isto não está bem assim, mas sem conseguir nomear, não é? Sem conseguir perceber exatamente que mal-estar é este, não é? E portanto confundimos muitas vezes este é assim porque é assim, confundimos o medo de agora não vou ser aceito e se não fizer assim o que é que vão dizer, e que eu não sei se bem, aconteceu-nos aos 3 de maneiras diferentes, que foi quando decidimos entrar para a companhia, alguém nos disse, pá, ao menos acaba o curso, porque se não der... estas seguranças a que parece que nos temos a segurança é uma boa palavra também. Que agarrar. Sim, a segurança é uma boa palavra, porque
até no discernimento espiritual, ou seja, a malta que está alinhada, não sei o quê, muitas vezes, esta coisa do discernimento, o que eu tenho percebido é que a malta quer existe uma resposta certa, pá, e se eu falho, estou tramado. E por isso tenho que acertar na resposta certa. Tipo, tcharam, senão perdi a oportunidade de ser feliz, ou a oportunidade de não sei o quê. Mas eu dizia, e complementar só, isto é um parentezinhos, aquilo que tu dizias de cuidar e ser cuidado como o fim da coisa. Engraçado, há uns dias a fazer exercícios espirituais, saiu uma coisa muito engraçada. Eu sempre me errei com a palavra felicidade. Embirrei com a palavra felicidade. Não sei porquê. Não, quer dizer, não é sempre. A partir de certa altura embirrei com aquilo, porque eu acho que é uma coisa meia vaga. Então eu pensava... é que sejas feliz. Era das frases que mais me irritava, que é, então és jesuíta? Sim, mas o que interessa é que sejas feliz. Não é isso que interessa, não é? Não é isso. Ou seja, eu estava a pensar, eu não desejo ser feliz. Eu não quero ser feliz. Eu desejo amar, cuidar e ser amado, ou seja, e conhecer o amor com que sou amado. Era isso que eu desejo. E confio que a vida passa por aqui. Ou seja, ser feliz ou não, a mim, nos últimos tempos, tem-me soado pouquíssimo. Porque eu não acho que isto se faça fora de um quadro que é o quadro de amar e ser amado, cuidar e ser cuidado, de encontrar isto. Não se faz fora disto. Portanto, se eu estiver preocupado com a minha felicidade aqui à volta e de acertar e não sei o que, não sei mais, eu tenho boas probabilidades de viver uma espécie de neurose qualquer e de viver um bocado cheio de medo do que é que pode acontecer. Mas se eu decidir, não, o que eu quero amar o melhor que sei e que posso, na minha vida concreta. Porque está a falhar uma coisa fundamental que é centro também dos exercícios, já tivemos a teleologia, portanto há aqui um fim. Exato. E depois há uma coisa fundamental para Inácio também, para a nossa espiritualidade, que é o que nós chamamos indiferença inaciana, cujo grande nome, se quiserem, é liberdade. Porque se eu vou tomar uma decisão, já a ponderar, tendo como critério o que eu quero é ser feliz, e eu só vou decidir aquilo que eu automaticamente reconheço como fonte de felicidade, que muitas vezes nem sequer é necessariamente fonte de felicidade, é fonte de prazer, de me sentir bem. E o que o processo de discernimento nos tenta fazer é, acima de tudo, ganhar liberdade para o que for. Eu quero é ser livre para viver este grande amor. E temos a esperança, claro, que quando entra para a companhia, não estava a pensar, vou ser infeliz e miserável. Claro. nem o és agora, nem eu sou, atenção. Nem claro, eu sou. Também não sou, só para também não tenho. Mas é esta a liberdade interior para qual é que é o maior bem, o que é que se tem de fazer, o que é que faz falta fazer. Na confiança de que assim há uma alegria por viver, há uma felicidade que virá, mas especialmente o que é que eu tenho de fazer, que resposta é que eu tenho de dar. Posso só dizer isto? Tem a ver com isto? Desculpa, Samuel, agora devia ser a tua vez. Mas o que é que eu tenho pensado é que o apelo também, ou seja, não é só um apelo interior, é um apelo que vem de fora também. Um apelo de compaixão, do desejo de transformar, não é, as coisas, de ser parte desta transformação do mundo em reino, de... Será, estão a ver, é uma coisa, será o apelo de um mundo ferido, por exemplo, o apelo da injustiça, do anúncio, de querer partilhar. Eu não sei se isto não anda a ter pouco lugar no discernimento daí por aí, estão a ver? Eu não estou a dizer, não quero particularizar porque eu não posso, não é? Mas isto é muito interessante porque eu acho que também não chama só uma espécie de apelo interior, mas o que está de fora também chama. Claro, e isto tem a ver com isto que estavas a dizer. O que é preciso fazer? Não é? O que é que olho para fora, para este mundo? O que é preciso fazer? E aterrar outra vez aqui no discernimento inaciano, concretamente, não é? Porque fomos falando aqui de várias palavras que são muito importantes. Falámos da oração, não é? Da relação com Deus, até a partir deste fim que estamos, e depois também outra coisa que dissemos, que foi o Nelson que falou, que é a liberdade, esta indiferença, é olhar para as possibilidades e saber que não as posso ter todas, não posso agarrar todas, mas que o que eu quero é escolher a melhor e, portanto, não ir influenciado pelo que for. O Santo Inácio diz que há várias maneiras de escolhermos, não é? Há duas que, enfim, se calhar podemos passar assim, enfim, não é passar mais depressa, mas porque são as menos comuns. Uma tem a ver com a intuição, não é? O Santo Inácio, quando fala de tomar decisão, diz que há coisas na nossa vida que nós nem podemos duvidar, não é? Há uma experiência de tal maneira forte de é por aqui, de confiança,
que a decisão é esta. E há pessoas que vivem a sua vida assim e está bem, não é? E depois há outro tipo de forma de escolher que tem mais a ver com o afeto, não é? Eu ando de tal maneira agarrado ao amor, falámos disto também, não é? De tal maneira sintonizo com o amor, com aquela forma de estar, com aquela forma de viver, com aquela possibilidade que essa atração não me faz duvidar de que o caminho é por ali. Mas depois o comum dos mortais tem que tomar decisões mais com a razão, não é? Mais a partir da razão. Quando é que não se pode tomar decisões? Não é? Acho que isto é uma ótima pergunta. Antes de irmos a como tomá-las, quando é que não se pode tomar? Tenho que ter aqui também uma primeira introdução, que é a convicção antropológica básica de Inácio de que em cada um de nós há 3 pensamentos ou 3 espíritos. Há aquele pensamento que vem do bom espírito, que vem daquilo que me leva à fé, à esperança, à caridade, aquilo que me desafia a mais ou maior. Há um pensamento que vem do mau espírito, se preferirem de uma sombra, que me paralisa, que me bloqueia. Essencialmente é tudo o que é medo e fonte de desespero, se quiser, ou de falta de esperança e falta de confiança. E depois há o meu próprio espírito, aquilo que eu ando à procura. E uma boa parte para encetar um bom discernimento é nós começarmos a cair na conta estes pensamentos que me vão habitando, de onde é que eles vêm? O que é que vem do bom espírito? O que é que vem do mau espírito? O que é que me coloca? O que é próprio meu e que eu simplesmente gosto muito? E que há aqui uma liberdade que é mesmo minha. Para depois também vermos esta coisa, a diferença entre uma emoção e uma moção espiritual. Uma emoção é um sentimento, é algo que eu sinto. E de repente sinto prazer por trincar um pica-pau. Um ótimo pica-pau, e estou a sentir prazer. Pronto, estou a sentir este prazer e está ótimo. Talvez isto não é pior nem melhor, é este prazer e vem daqui. Mas este prazer não me coloca em movimento para nada. A não ser que me coloque em movimento para a próxima jantarada. Ou para a próxima garrafada. Sim, quanto muito. E então aqui há algo que nós temos também de começar a ver, ganhar um bocado de subtileza, que é incomodado ou comovido. O que é que me incomoda, mas que de alguma maneira é só o tirar-me da minha comodidade? E o que é que me comove? O que é que me coloca em movimento? E quando nós começamos a tentar ver a diferença entre incómodo e comovimento, então eu começo a perceber a diferença entre uma emoção e a moção espiritual. E as moções espirituais podem vir do bom espírito, do mau espírito, ou virem mesmo no meu próprio apetecer, querer interesse. E nós temos que começar a ganhar esta subtileza a qual se atinge este tipo de sensibilidade pela experimentação. Podem ler milhares de livros, mas depois têm de experimentar. Podemos, se calhar, dizer como é que Santo Inácio chegou lá, como é que se apercebeu disto, que eu acho que é bom para... A história. Santo Inácio, bola de canhão em Pamplona, estilhaçou uma perna, uma ficou muito mal, a outra ficou péssima. E vai para a casa da irmã, ou para a casa onde ele cresceu. 9 meses, acho que foi 9 meses de convalescença. Um tipo que gostava de ler livros de cavalaria, pronto, que eram, sei lá, as séries, feitos gloriosos, etc. E ele próprio tinha essa missão. Tempo dele. Queria servir um rei temporal. A ideia dele era ser cavaleiro, ao serviço de um rei, e dar a vida por isso, enquanto conquistava umas donzelas pelo caminho. Mais ou menos. Isto é um Quixote. É isso. Uma espécie de Dom Quixote mais lúcido, talvez, mas ainda assim. Pronto, então... pediu livros de cavalaria 9 meses sem Netflix, imaginem. E a irmã só tinha livros da vida de Cristo e da vida dos santos. Só tinha isto. E ele, que era católico, porque era católico de toda a vida, claro. Pronto, começou a ler aqueles livros. E o grande ponto que se conta na autobiografia é que ambas as coisas, ou seja, os pensamentos sobre cavalaria e sobre os feitos gloriosos que ia fazer a serviço do rei e as donzelas que ia conquistar à custa disso, eles eram extremamente austeros, faziam penitências, os cavaleiros, há histórias de penitências incríveis para impressionar donzelas. Pronto. Isso dava-lhe prazer. Ler a vida de Jesus e a vida dos santos dava-lhe prazer também. Ambas as coisas eram atraentes, eram boas. Mas o rasto que deixavam era diferente. E ele começou a notar que o rasto que as coisas deixavam era muito diferentes. Enquanto pensava nas coisas de cavalaria, sentia aquele prazer, e depois aquilo parece que deixava um amargor, não é? Ficava cinzento, sentia-se
desagradado, não sei, Acabava, interiormente. não é? Acabava aquilo, o fogo. exato, consumia, o consumo estava ali. Enquanto que a questão de ler a vida de Cristo e a vida dos santos não era propriamente o Evangelho, era uma vida de Cristo, de um tal cartucho, louco de Saxon, sim. Ele, então o rasto que deixava era um rasto de alegria, era um rasto de fé, de esperança. E mais suave também. Suave, pronto. E foi aqui, ele disse, foi aqui o início do discernimento, digamos assim, e eu acho que é bom porque é um exemplo ótimo para... Sim, e que nós podemos ver isso na nossa vida, não é? Coisas que são fugazes, mas que nos dão um prazer imenso, mas depois, pronto, já está, acabou. E provavelmente hoje em dia conseguimos juntar isso na nossa vida, ou examinar facilmente a nossa vida. Se eu ando a pular de atividade em atividade, de coisa em coisa, só para ocupar o tempo com alegrias, estou a fazer umas aspas neste momento. Não, por procrastinação, acho que é exatamente isso, por exemplo. Ou seja, o YouTube, vou-me confessar, YouTube é a cena para mim YouTube. Ou seja, aquilo está feito também para ser prazeroso, digamos assim. Pá, mas se um tipo não queria, à partida eu não queria estar a fazer isto, e de repente vejo-me metido naquilo durante uma hora e meia, como é que eu fico a seguir? Como é que nos sentimos todos a seguir a fazer alguma coisa que nós não queríamos fazer? Não era isto, não era previsto. De repente, pá, que burro, que estúpido, que estupidez, e sinto-me seco, não é? De repente já não nos ligamos, estamos à procura do vídeo. Houve um vídeo interessante e nós depois começámos a seguir os outros e depois já andamos à procura de um vídeo interessante que fez... Mas depois já não encontramos, já estamos enfiados no buraco. Sim, e isso, o exemplo do YouTube é ótimo, ou do scroll nas redes sociais, mas isso acontece na nossa vida também, não é? Às tantas, já não sei quando é que paro um loop de intenções de ir enchendo, não é? E portanto, há um momento em que a decisão prévia à tomada de decisão, a decisão prévia é: agora vou parar. Agora vou parar, agora vou calar estas vozes todas, vou calar estas coisas todas e vou olhar para a minha vida, não é? Sabendo que, não é, o discernimento supõe sempre tomar uma decisão. Nós não vivemos constantemente em discernimento. Discernimento, sim. Uma das coisas que me descansou foi o documento final do sino da sinodalidade. Um dos pontos que diz é: o processo é fundamental, mas nós fazemos processos sinodais para chegar a algum lado. Pronto, e portanto isto é importante recordar, que é, há princípios, há um fim. Nós já vamos dizer princípios, que há o princípio e fundamento, que é: a pessoa humana é criada para louvar, reverenciar e servir a Deus, Nosso Senhor, e mediante isto salvar a sua alma. Isto é o texto de Inácio. Ou melhor, diz o homem, na diria é que nós somos criados por amor, em amor e para amar. Para alegrar o amor, reconhecer o amor e generosamente responder ao amor. E assim encontrar a alegria, encontrar a salvação. Então, em princípio, é importante recordar, há um fim, que nós, dentro de nós, estamos postos em imensas coisas, e há imensas emoções, e há que distinguir emoções de emoções, e que isto é um laboratório interior e que nós temos de ter cuidado, e estes exemplos práticos do dia-a-dia são fundamentais. Não pensem que isto é pouco, não podemos cair no erro de pensar que isto é pouco, isto é um exercício espiritual em si mesmo, ver o que é que me leva a saborear frutos, e o que é que me leva só às cinzas, sim, ou o que é estéril. É isso que é importante, educar o palato. Educar o palato é fundamental, ver o que é palatável na nossa vida, o que é que sabe bem. E os frutos saboreiam-se, não é um produto, é o fruto. Claro. E realmente para isso, e agora vou ver a pergunta que o Samuel me fez há imenso tempo e que eu não respondi, que é: há momentos em que de facto nós temos de reconhecer que não são bons para tomar uma decisão. Boa. Mas agora digo a Samuel para responder. Era. Porque entretanto fomos às introduções e agora voltamos à pergunta. E queres responder à pergunta? Não, agora quero que sejas tu, porque eu já estou a falar. Sim. Há muitas maneiras, não é, de decidirmos. Não é? É isto que queres que eu diga agora? Que saque do Excel e que diga como é que se tomam decisões? Posso fazer isso? Pronto, parece-me ótimo. Pronto, então, todos os que nos estão a ouvir, finalmente vou-vos dizer como é que podem tomar boas decisões. Agora. Pronto. Então, já tínhamos dito, não é? Que, de facto, há vezes na vida que, diante de Deus, não posso duvidar, há uma intuição, há um amor que me atrai e que é por ali. Mas depois há vezes, como a maioria das pessoas, tem tomar uma decisão entre duas coisas ou X coisas que são boas, já dissemos isto. Então qual é que é a melhor destas todas? Não é? Já falámos aqui da liberdade, que é muito importante, não é? Pôr as cartas em cima da mesa, não é? Recolher informação. Que informação é que eu tenho sobre o que está aqui?
E depois olhar para cada uma destas opções e perceber o que é que vou ganhar, ou o que é que vou deixar de ganhar, ou até perder de cada uma delas. Não é? E pôr isto em cima da mesa. Tendo este fim, que é a maior alegria, a paz, o futuro, a esperança de mim próprio, não é? Mais do que a felicidade. Já dissemos aqui, concordamos os três que a felicidade não é o meu critério, até porque felicidade é um critério muito subjetivo comparativamente à paz e à alegria. Não é? Então, depois de olhar para cada uma destas opções e de ver o que é que posso ganhar, ou quais é que são os benefícios, e o que é que vou perder ou não ganhar de cada uma delas, depois olhar e não ganha a opção que tem mais prós, ou não perde a que tem mais contras. Porque, de facto, pode haver uma situação concreta, ou uma opção concreta que é inviável. Vou à Lua, ou vou fazer uma viagem à Costa Vicentina, não é? São as duas opções para este verão. Lua ou Costa Vicentina. E ir à Lua tem imensos prós, porque sou amigo do filho do Elon Musk e tenho dinheiro para isso. Mas há aqui um pormenor que é, cada um tem que levar o seu foguetão. E eu não tenho um foguetão, não é? Portanto, há uma coisa em contra que impede a viagem, não é? E portanto, isto é muito importante, é recolher informação suficiente e não esperar pelo momento ideal e perfeito. Não é? Recolher informação suficiente para saber até onde é que posso ir e o que é que posso fazer. Também podemos ter outra maneira de decidir, que esta talvez seja mais fácil. Nós nunca somos bons juízes em causa própria, não é? Mas somos muito bons conselheiros dos nossos amigos, não é? E podemos imaginar que é o nosso melhor amigo, é alguém de quem nós gostamos muito, que nos pergunta, olha, estou mesmo indeciso entre ir à Lua e ir à Costa Vicentina, o que é que tu achas? Bem, ponham exemplos mais concretos. Aqui estou a dar este porque, em princípio, nenhum de nós tem que decidir entre estas duas coisas. Vou animar um campo de férias, já animo um campo de férias, vou animar mais um campo, ou tenho que passar férias com a minha família? Mas vou ter um fim de semana. Sim, mas não é tanto uma semana com a minha família. Pronto, o que é que eu faço? São duas coisas boas e santas. E se calhar o segundo campo de férias faz mesmo falta eu ir. Não é só ser mais um animador, estão mesmo ali atrapalhados. À partida, eu diria, eu gosto mais de ir ao campo de férias, vou ao campo de férias. Pois. Este é o critério? É muito mais fixe, acho que não. Agora, também não quero dizer que é logo não nem pensar nisso, porque temos também de estar só com a família. Esta é a parte importante de... Então vamos aproveitar este exercício, mesmo que eu até já saiba a resposta, para libertar do meu próprio amor, querer e interesse. Eu até acho, já sei o que é que eu quero. Mas vamos lá dar uma oportunidade a Deus de me dizer por onde é que eu posso ir. A tal desapropriação. Tal e qual. Pronto, é isso, é fixe, boa. É isso, não é? E depois, eu se me ponho de fora, não é? Então, se alguém me perguntasse isto, se alguém me pedisse um conselho, que resposta é que eu daria? Não é? E é como nós estamos a falar aqui, não é? Não é? Eu não te vou dar a resposta, vou-te ajudar a ler as circunstâncias para que tu possas decidir. E esta desapropriação, não é? Que falavas, Duarte, de algum modo, falamos aqui várias vezes, não é? Põe isto diante de Deus, não é? Como é que eu sei o que é que Deus quer? Não é? Porque Deus, em princípio, não manda e-mails, não manda WhatsApps, manda episódios de podcast, é verdade? Isso ele pode fazer. Isso sim, pode fazer. Mas nós? como é que eu sei o que é que Deus quer? Não é? Férias com a família ou animar um segundo campo de férias? Deus preocupa-se mesmo em responder-me em relação a isto? Eu acho que sim. Vocês eu também posso agarrar. Eu tenho uma dica básica, que é uma coisa que me preocupa sempre, que é como é que nós sabemos qual é a vontade de Deus. E eu vou sempre buscar a mesma passagem, que é Gálatas 5, 22, 23. Que é libertar-nos da lógica, libertar-nos da lógica do produto e para a lógica do fruto. Às vezes é um fruto por antecipação, mas eu pelo menos diria que isto é tentar ver onde é que o Senhor me confirma em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão ou humildade, autocontrole ou domínio de mim mesmo. E isto, como já falamos, acho que esta é a maneira de tentar ver qual das duas opções é que parece gera mais. Porque há uma parte fundamental que é o discernimento, e depois nós muitas vezes saltamos uma outra parte fundamental do processo de discernimento, que é a eleição. Há um momento em que eu digo, eu acho que é mais por aqui. Mas espera, eu agora agarro na minha decisão, agarro nela e levo a um tempo particular em que eu digo, Senhor, confirma esta minha decisão. Vê se é mesmo por aqui. Eu acho que é por aqui, mas diz-me tu. E aqui é que nós começamos então
ensaiar o nosso palato. É ou não é? É aqui. Pronto, e aqui é que nós podemos ver. Sim, mas há aqui uma coisa, exatamente isso, eu gosto dessa maneira de ver, e é porque eu acho que nós vivemos no tempo de hoje extremamente condicionados pelo sentimento, pelo aquilo que nós sentimos. E pôr a questão fora de mim, fora do que eu sinto, mas para aquilo que é melhor verdadeiramente, não só aquilo que eu sinto, não só aquilo que eu, à partida, até achava que ia gostar mais. Entre campos de férias e férias com a família, eu diria, ei pá, apetece muito mais um campo de férias. Pronto. E eu acho que é um bom exemplo, porque é um exemplo de duas coisas boas. Mas onde é que é mais importante estar? O que é mais importante? Não é aquilo que eu sinto, é o que é que gera mais amor, paz, paciência, alegria, bondade, Sim, fidelidade, etc, etc, etc. Ou seja, e eu, de alguma forma, eu acho que o discernimento tira-nos do centro. Tal e qual. Tira-nos do centro. Para quê? Para que eu seja instrumento de uma coisa que é muito maior do que eu. Muito maior do que a minha felicidade. Muito maior do que eu. Que é aquilo que Deus me pede, aquilo que o mundo está a pedir, aquilo que eu posso gerar de fruto para os outros, para fora, para proveito dos outros e não só para proveito próprio. Porque é pouco. E, na verdade, paradoxalmente, quanto mais eu fazer as coisas para proveito próprio, eu acho que mais feliz, se quisermos, vou ser. Pois há aqui uma coisa muito importante que não nos devemos esquecer, que é o que acontece depois da decisão, não é? Fizemos este processo todo, que já vimos. Finalmente, então, a decisão é esta, é por aqui. É no momento da decisão que vêm as dúvidas, não é? Ou seja, depois a seguir não correu como eu queria, não foi exatamente, afinal o fruto não está bem maduro, não sabe aquilo que eu achava que ia saber. Na adversidade, nós não nos podemos esquecer do processo anterior. Por isso é que é importante fazer este processo para decidir e não andar só tipo catavento. Claro. Porque assim que eu me topar com uma adversidade, não é? Se eu não fiz o processo todo, então, já não é por aqui, vou-me embora. Olha, afinal já não dá. Pois. Olha, achava que sim, mas afinal já não dá. E, portanto, é mesmo importante não esquecer, na adversidade, depois da decisão tomada, não esquecer o que é que me fez chegar àquela decisão. Eu não acordei um dia e disse, agora vou para aqui. Não é? Não, há um processo e, portanto... Confiar nisso, não é? Confiar. Mas é importante, por isso é que é importante fazer um bom processo. E há aqui algo que eu acho que a malta, isto pelo menos a mim toca-me bastante, que é nós sabemos que Jesus rezava e rezava muito. Sabemos que ele tomou decisões e que tomou decisões depois de tempos de oração, como a escolha dos 12, discípulos, exato, né? Dos apóstolos. Mas o único momento em que nós temos uma janelinha aberta para um discernimento de Jesus é o Jardim das Oliveiras. Em que o que ele está a fazer é uma oração de confirmação. Pai, afasta de mim este cálice. Ou seja, ele apercebeu-se do que é que lhe vai acontecer e o que ele está a dizer é pá, isto não me apetece nada. Não é Esta cena da cruz eu já vi que isto vai acontecer, não me apetece nada. Mas depois vem a parte fundamental para um cristão. Mas seja feita a tua vontade. E qual é que é a vontade de Deus? É que às vezes depois nós ouvimos isto e pensamos, vontade de Deus é uma coisa que vem de fora e que me vai esmagar. Qual é que é a vontade de Deus? Qual é que é a vontade de Deus? Seja feita a tua vontade, Jesus. Anunciação de Maria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E se quiser eu faça-se original, fiat lux. Faça-se luz. Faça-se luz, faça-se bênção. Esta é que é a nossa grande confiança. E esta é que é a grande liberdade do cristão. Que é neste momento, diante de tudo o que eu posso fazer, eu até posso saber o que é que eu quero, mas principalmente eu tenho de ser livre para aquilo que é a maior bênção, a maior graça, o maior amor, e diríamos nós, em espiritualidade naciana, a maior glória de Deus. Não é só a glória. Então, há uma parte aqui que é mesmo maximalista, tipo ir ao máximo. Não é só a glória de Deus. Porque, felizmente, nós temos escolhas entre coisas boas e santas. É sempre. Mas a maior glória de Deus. E esta que é a pergunta que eu tenho diante de mim. Qual é que é a maior glória de Deus? Pronto, como vê, é tudo muito fácil. Pronto, há só uma coisa para terminarmos, que é não façam isto sozinhos, não é? Para Santo Inácio isto era claríssimo e para a nossa vida. Nós todos sabemos que dependemos e precisamos de alguém e não somos bons juízes em causa própria. Portanto, é muito importante contrastar isto, não só com o Senhor na oração, mas com alguém em quem nós confiamos, alguém em quem nós reconhecemos a autoridade, sabedoria, e isso é fundamental. Exercícios espirituais são um bom lugar para... Exercícios espirituais são um ótimo lugar. Um dia haveremos de falar sobre exercícios espirituais. Até lá, se quiserem saber o que é, procurem nas redes sociais, nesta própria da Provoca.
Portanto, como vêem... Se calhar então, só para fechar bem, vida espiritual, rezar. Se virem que têm mesmo decisões importantes por tomar, mas não que seja só para aprofundar, tentar encontrar um diretor espiritual, uma acompanhante espiritual, uma consagrada, um leigo, uma leiga, um padre jesuíta, um outro padre, alguém que tenha experiência da vida espiritual. Essencialmente é isto. E também que vão começando a alimentar leitura espiritual. Há um livro que eu quero recomendar, que é de uma pessoa que não é um jesuíta, mas é de uma congregação De espiritualidade inaciana, que se dedica a dar exercícios e a estudar a espiritualidade inaciana. Chama-se Timothy Gallagher. E há um livro dele publicado pelo Apostolado de Oração, pelo AO, Discernindo a Vontade de Deus, Guia Inaciano para a Tomada de Decisões Cristãs. E isto é um ótimo ponto de partida. Depois ele tem outros livros mais complexos, mas este é um ótimo ponto de partida. Portanto, oração pessoal não substitui, acompanhamento espiritual e alguma leitura que nos vá ajudando, como este livro, Discernindo a Vontade de Deus, do Timothy Gallagher. Espetacular. Boa, pronto. Está aqui tudo para tomarem ótimas decisões. Já sabem, se esta conversa vos provocou, partilhem-na, ou então perguntem-nos alguma coisa. Partilhem-na, partilhem as nossas redes, continuem a seguir-nos nas plataformas. E pronto, daqui a 2 semanas cá estaremos outra vez com um novo episódio. Até lá, olhem, tomem boas decisões e quando tiverem dúvidas, perguntem a Jesus e ele responde. Até lá. Até lá.